Seja muito bem-vindo ao canal, já deixa o seu like aí para você não se esquecer. Hoje a gente vai falar sobre Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 é um dos capítulos que eu mais gosto de Provérbios. Ele ajuda aí bastante a entender alguns conceitos, porém é um pouco longo, mais longo do que o capítulo 2, então o vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas mesmo assim ele é de extrema relevância tanto quanto o outro. Tá? Então a gente tinha visto lá a importância de se buscar sabedoria, né? E como Deus trabalha na vida das pessoas que buscam. A gente viu sobre como é receber uma sabedoria de maneira passiva e como ativamente é necessário estar buscando ela. Então a gente viu isso daí. E hoje a gente vai falar aí sobre conselhos mais práticos, né? Deixa eu até pegar a epígrafe aqui do, do, do texto pra gente não se confundir. É que fala que são conselhos, é isso mesmo. Então são conselhos práticos da sabedoria para as pessoas, né? Então ele começa aqui. É como se fosse um pai ensinando um filho. Talvez aqui fosse até Davi ensinando Salomão em certo ponto. Mas eu creio muito aqui que é a sabedoria, na verdade, falando, né? Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os mandamentos. Ou seja, quando você guarda no coração, é algo que não pode ser arrancado. Tanto é que aquela expressão de cor, ela tem a ver com isso. Decoração, que vem do coração. Algo que está decorado, na verdade, vem de dentro para fora. Porque está tão presente no dia a dia que é quase algo automático, tá? Pois eles prolongarão, então, os mandamentos e a lei prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade em paz. Ou seja, você quer viver uma teologia da prosperidade verdadeira? Na verdade, basta com que você guarde a lei e os mandamentos. Lembre-se toda vez da lei de Deus e lembre, guarde os mandamentos que estão estabelecidos por ela. E automaticamente prosperidade e paz vai te alcançar. E ele fala aqui, uma das coisas mais legais que eu vi aqui é que o amor e a fidelidade jamais te abandone. Ou seja, a pessoa que ama e é fiel àquelas pessoas que estão à volta dela. Então, o homem que ama sua mulher e é fiel a ela, a mulher que ama seu homem é fiel a ele. O homem que os filhos, né, que amam aos seus pais e são fiéis, os pais que amam seus filhos e são fiéis e não abandonam isso, eles estão prendendo-os ao redor do pescoço, escrevendo na tábua do coração, ou seja, é algo que não pode ser arrancado, mas muito mais, fica em pontos vitais. Então, o amor e a fidelidade é vital para que a sabedoria ela percorra, ela permeie a sua vida. E justamente isso, porque você terá favor de Deus e não só de Deus, porque se os homens também verem que você é uma pessoa que ama e é fiel, você também vai ter o favor dos homens e uma boa reputação, que é uma boa imagem. A pessoa muitas vezes que tem uma má reputação é porque ela odeia as outras pessoas, ela é infiel. Na verdade, as duas coisas andam lado a lado, né? Aqueles que são infiéis odeiam as pessoas que deveriam, na verdade, estar amando. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Uma coisa que a gente geralmente tende muito a fazer é estabelecer entendimentos próprios e navegar. E quando a gente tem entendimentos próprios e a gente se fundamenta e se apoia nele, acontece que esses fundamentos eles são frágeis e eles se corrompem. Mas quando a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, esse tipo de entendimento ele não fica corrompido, ele não se rompe. Então a gente tem algo firme para estar se apoiando em contraponto a quando a gente se apoia no nosso próprio entendimento, a gente tem algo volátil, algo que na verdade não se fixa. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Muitas vezes, os nossos caminhos eles não são tão retos quanto deveriam ser, mas quando a gente reconhece o Senhor nos nossos caminhos, ele vem e endireita as nossas veredas, tá? E aí ele fala de novo aqui, ó, não seja sábio aos seus próprios olhos. O maior problema de todos os homens, eu digo no contexto geral da humanidade, é querer ser sábio ao seu próprio olho, achar que sabe e na verdade não temer ao Senhor, não apoiar o coração no Senhor, não confiar de coração completamente nele. Tema ao Senhor e evite o mal. Temer ao Senhor também é evitar o mal,
Porque quando o mal bate a nossa porta, a gente foge, inclusive a Bíblia fala em outros capítulos, fuja da aparência do mal, é justamente isso, porque quando a gente evita e foge do mal, a gente está demonstrando que nós tememos ao Senhor. E quando a gente evita o mal e não é sábio aos nossos próprios olhos, o nosso corpo tem saúde e o vigor aos ossos, no sentido de, veja, estrutura e energia para continuar a nossa jornada. Se você está sem estrutura e sem energia para continuar a sua jornada, provavelmente você nem está evitando o mal, nem está confiando o seu coração 100% no Senhor. Portanto, comece a temer o Senhor e confie nele e não nas suas próprias argumentações, nas suas próprias convicções. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de sua plantação. E aqui ele fala justamente sobre primícia, que é um ponto bem específico. Quando ele fala que os primeiros frutos de toda a sua plantação, toda vez que nós, de primeiro momento, trazemos a recordação daquilo que fazemos a Deus e separamos algo para Deus dessas primeiras partes, nós de alguma maneira estamos santificando não só aquilo que a gente ganhou, mas também a nossa mente, porque a nossa mente ela fica focada em que qualquer coisa que nós fizermos, até os nossos recursos materiais, eles têm o fundamento de honrar o Senhor e tratar ele com os primeiros frutos. Então, a primeira parte ser do Senhor e as pessoas fazerem as coisas tendo isso em mente, vai trazer muitas bênçãos, porque automaticamente você vai fazer as coisas dedicado ao Senhor e muito melhor do que está fazendo, além de ter a honra dele, tá? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, aqui é uma promessa: todo aquele que honra o Senhor e se recorda do Senhor com os seus primeiros frutos, primeiro recurso. Aqui eu não estou falando só de recordar em termos de mente, mas recordar e praticar esse mandamento. Tá? Então a gente pode falar até muitas vezes aqui de oferta, ter uma oferta daquilo que a gente tira no mês e honrar a Deus com esses recursos fará com que nossos celeiros fiquem cheios e os nossos barris transbordem de vinho, ou seja, plenitude na hora de comer, na hora de fazer qualquer tipo de coisa. Tá? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Porque muitas vezes quando Deus ele repreende os seus filhos, ele nos repreende, isso daí nos faz ser magoados com Deus. E pode até ser que a gente despreze a disciplina do Senhor por conta dessa mágoa. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho que deseja bem. Então, se você é muito repreendido por Deus ou por qualquer pessoa, parabéns, essa pessoa te ama muito, tá? Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa que prata e rende mais do que o ouro. Porque uma pessoa que tem reserva de prata ou de ouro, ele pode perder essas reservas. Mas a sabedoria, na verdade, ele gera todas as outras coisas, inclusive as riquezas. E a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que você pode desejar se compara a ela. Então, inclusive, falando um valor, colocando assim, um valor, entre aspas, material nesse negócio, já que a sabedoria é uma fonte de riquezas, tanto espirituais como materiais. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda, riquezas e honra. Então, aqui, vida longa, eu acredito que está muito relacionado ao sentido da sua vida ser próspera e você conseguir prosperar no sentido de estar tranquilo nas coisas que você faz. Então, isso é uma forma de prosperidade. Eu creio muito que isso é uma prosperidade espiritual. Só que a sabedoria, ela também garante o quê? Riqueza e honra. Por quê? E aqui eu estou falando de sabedoria, tá? Porque muitas vezes, porque você tem riquezas e recebe honra, você pode confundir a sabedoria com a corrupção, tá? E a corrupção, ela traz isso daqui. O ponto principal é que a corrupção, ela vai trazer riquezas e honra de maneira temporária, enquanto a sabedoria, ela traz riquezas e honra de maneira permanente. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Se você tem tido falta de paz,
E aqui eu não estou falando de dificuldades, eu estou falando de paz. Se você tem tido falta de paz, é porque você não tem caminhado em sabedoria diante de Deus. Deus, ele dá paz a todos aqueles que buscam a sabedoria. A sabedoria é árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Então a sabedoria, ela é uma fonte que extrai da terra ou de qualquer lugar, de qualquer ambiente que ela extrai vida e dá a quem abraça ela. E quem se apega a ela é justamente abençoado porque pode comer dos seus frutos e obter a sua proteção, assim como quem está debaixo de uma árvore desfruta da sua sombra, desfruta dos seus frutos. A sabedoria, ela também traz tudo isso. Por sua sabedoria, o Senhor. Então aqui fala sobre a sabedoria do Senhor. Vejam como até a sabedoria é importante para o Senhor, porque ele lançou os alicerces da terra por conta dessa sabedoria. Então ele alicerçou a terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Então ele está falando aqui sobre a formação da matéria como a gente vê, e essa formação se deu por conta da sabedoria. Até mesmo a questão dos fenômenos naturais, ó, por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens de orvalho gotejam, ou seja, água que vem do subterrâneo e água que vem de cima. Então, de alguma maneira, Deus ele estabeleceu os fenômenos naturais por conta da sua sabedoria. Meu filho, guarde consigo a sensatez e equilíbrio. Nunca os perda de vista. Então a pessoa tem que ter o que? Sensatez e equilíbrio. Isso sempre tem que estar presente na vida dela. Porque essa sensatez e esse equilíbrio trarão a você, trarão vida a você e serão enfeite ao seu pescoço. Não só dão vida, como te fazem uma pessoa admirável, uma pessoa bela, nesse sentido. Então você seguirá o caminho em segurança e não tropeçará. Por quê? Vai estar plenamente iluminado. Aonde você pisar os seus pés, você vai conseguir enxergar com discernimento. Quando se deitar, não terá medo, justamente por conta disso daqui. E o seu sono será tranquilo. Pessoas que não conseguem dormir, têm um sono horrível, geralmente é por quê? Porque eles faltam buscar sabedoria, e eu estou falando aqui com propriedade dentro da palavra de Deus, tá? Não terá medo da calamidade repentina. Então, não é questão de ter corona, ter pandemia, ter sei lá qualquer coisa, e nem a ruína que atinge os ímpios. Então, as pessoas que elas têm essa sabedoria, elas não vão temer nada a respeito das coisas externas que podem afetar as outras pessoas, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair na armadilha. A gente, nessa pandemia, deve confiar ao Senhor. Essa busca pela sabedoria, ela auxilia nesse sentido. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem precise. Aqui outro conselho. Então, dentro dessas calamidades, existem pessoas que são afetadas, tá? E qual é a dica em relação a eles? É falar para eles que eles não conseguiram sabedoria, por isso você está de boa e eles não? Não. É justamente não deixar de fazer o bem a quem precisa. E a gente não pode dizer ao nosso próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo se nós pudermos ajudar hoje. Então, quando a gente adia a ajuda ao nosso próximo, a gente erra. Porque, de alguma maneira, aquele que não ajuda, podendo ajudar, ele pratica o mal, tá? E se você se ausenta de fazer o bem, você podendo fazer o bem, você na verdade está praticando o mal, tanto quanto se planejasse, né? Não planeje o mal contra o seu próximo que confiantemente mora perto de você. Então, às vezes as pessoas elas ficam próximas da gente de uma maneira confortável, até mesmo distraída. Então, a gente não pode usar esse conforto que as pessoas têm ao nosso redor para planejar o mal contra ela ou tentar sugar algum tipo de vantagem dessas pessoas. Não acuse ninguém sem motivo. Então, até para a gente acusar as pessoas dentro daquilo que de fato elas fizeram, né? Não vamos acusar levianamente. Mesmo que a gente vê alguém fazendo, vamos dizer assim, alguma merda, a gente não deve acusar a pessoa sem motivo. Principalmente quando essas pessoas, a gente vê elas
fazendo mal umas às outras, né? Eu fico pensando muito no sentido de, sei lá, algumas pessoas brigando entre si e a gente vai lá, se mete no meio dessa conversa e começa a acusar a outra pessoa. Então a gente tem que evitar isso, porque quando a gente não é afligido diretamente por isso daí, a gente pode até causar mais contenda. É aquela questão de a gente pode entrar numa briga para ajudar a acalmar ou colocar lenha na fogueira, entendeu? Então toda vez que a gente entrar em algum ambiente que necessite com que a gente entre, que seja para apaziguar a briga e nunca para acrescentar mais briga. Eu vejo esse versículo dessa maneira. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum de seus procedimentos. Muitas vezes a gente acha que as pessoas que são violentas elas estão fazendo de algum motivo certo, por qualquer coisa que seja. Mas o conselho da palavra de Deus é justamente o que? Não ter inveja de quem é violento. As pessoas violentas, às vezes, elas conseguem as coisas de maneira mais fácil, de maneira mais tranquila, justamente por conta de sua violência. E a palavra de Deus, ela nos garante que não é bom ter inveja e nem adotar nenhum dos procedimentos de pessoas violentas. Pois o Senhor detesta o perverso. E aqui está falando em relação à pessoa violenta. Mas justo é o seu grande amigo, mas o justo é o seu grande amigo. Ou seja, Deus ele despreza as pessoas que são perversas, mas as pessoas que são justas, ele quer ser amigo, ele quer se aproximar, ele quer ter uma intimidade. E aqui a gente termina esse capítulo falando sobre aquilo que Deus ele lança sobre a casa do perverso, sobre a casa da pessoa ímpia e sobre a casa da pessoa justa. Então, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Então, a casa dos ímpios, aquele que pratica a injustiça de maneira plena e consciente, essa casa ela tem uma maldição sobre ela, mas abençoa o lar dos justos. Então, você pode ter a bênção ou a maldição de Deus, dependendo de como você prometer, se impiedade ou injustiça ou justiça. E aí, quando os zombadores eles vêm zombar, então se alguém tá zombando você, na verdade, porque assim, é difícil alguém ficar zombando diretamente de Deus, mas as pessoas podem querer zombar umas das outras. E aí, qual que é para essa pessoa o conselho de Deus? Que Deus zomba dos zombadores. Então, se você é uma pessoa que gosta de zombar da outra, gosta de maldizer, pode ter certeza que você será zombado, você será maldito e você não terá o favor de Deus. Mas quando você é humilde, em vez de querer zombar e colocar a pessoa, humilhar a pessoa, colocar a pessoa debaixo do seu pé, Deus vai te conceder graça. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Também continuando a falar dessas pessoas que zombam e são zombadores. Então, Deus, ele expõe as pessoas ao ridículo. Eu já ouvi muita gente falar que Deus não envergonha ninguém. Na verdade, meu irmão, Deus envergonha sim. Se você é um zombador, se você é um tolo, você vai ser exposto ao ridículo. Enquanto as pessoas que são sábias, elas terão honra da parte do Senhor, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho aí para receber nossas notificações. A sua participação é muito importante. Comente o vídeo também, nos ajude aí a crescer em relevância. Muito obrigado.